O Renault Kwid nasceu para ser o SUV dos compactos. Isso porque ele tem altura em relação ao solo mais elevada que o padrão da concorrência. Mesmo assim, ele é considerado pelos jornalistas e por boa parte do mercado como realmente um subcompacto. Mas, mesmo assim com apelo aventureiro, não bastou para a Renault, que lançou a versão Outsider, que inclui rack de teto, alguns detalhes Black Pianos também, e na linha 2020 teve mudanças mecânicas também. Então se inscreva no canal, já deixe seu like, lembrando nossa meta de 1000 likes em todos os vídeos, e confira aí o comportamento dinâmico do Renault Kwid na versão Outsider 2020. O Renault Kwid, mesmo na sua versão Outsider, usa a mesma motorização 1.0 aspirada, são até 70 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 9.8 kg de torque máximo, 0 a 100 em 14,7 segundos, com uma transmissão manual de 5 velocidades. Bom, por mais que os números não sejam tão expressivos, para um carro de 806 kg no caso, essa motorização dá conta do recado tranquilamente. É um motor que, por ser aspirado, enche perto dos 3.000 giros, né? E por conta de ser um motor 3 cilindros, também ele acaba enchendo bastante rápido, então você tem que ficar trocando de marcha frequentemente, isso se você tem uma tocada um pouco mais agressiva com o carro. Então ele cresce aí perto dos 3.000 giros e vai bem até seus 4, 5.000 giros, né? É um motor que não rende muito em rotações mais elevadas, justamente porque a ideia dele é você ter torque um pouco mais embaixo, justamente porque o foco do Kwid realmente é ser econômico. Além disso, ele vem com a direção elétrica, que ajuda bastante aliviando o motor, deixando o carro em si mais gostoso de condução. Então você percebe que as trocas, o câmbio é um pouquinho longo, você nota que realmente não é um carro projetado para um lado esportivo, é realmente um city car, um carro realmente para você ter uma condução tranquila, econômica sobretudo, a relação do Kwid também é longa, justamente para dar economia de combustível, e de fato, e é isso que ele entrega muito bem, fazendo uma média de seus 13 km por litro na cidade com gasolina, batendo seus 18 km por litro na estrada com o mesmo combustível, isso mantendo uma média de 110, 120 km por hora, mais abaixo disso, facilmente você consegue chegar aos 20 km por litro. O único detalhe aí com relação a esse tipo de motorização é que no Kwid você realmente percebe que é um carro 3 cilindros, é um carro que vibra bastante, principalmente parado em farol, semáforos, né, dependendo da sua região. Você nota que o carro vibra bastante, você pisa na embreagem, né, para deixar uma marcha um pouco mais engatada, você vê que a vibração muda bastante. É um ponto aí um pouco mais assim rude, né, rudimentar do carro. Ele poderia ser um pouco mais equilibrado nesse sentido. Mas a ideia da Renault foi realmente deixar o carro barato de construção e você ter relativamente um preço justo, entre aspas, né? Com relação à suspensão, o Kwid é um carro subcompacto, então ele tem um entre-eixo pequeno, você tem pneus finos, então em alguns pontos você percebe que a suspensão acaba judiando um pouco, o carro poderia ser um pouco mais macio, mas ele é um pouquinho firme justamente porque ele é um carro estreito e alto, né? A Renault batizou ele de o SUV dos compactos, justamente porque ele tem uma distância entre o solo bem elevada, o que faz com que o carro não seja baixo exatamente e se enquadre basicamente a uma categoria de SUV, mas com isso você tem que deixar o carrinho um pouquinho mais firme, lembrando que ele não tem controle de tração nem estabilidade, então a Renault resolveu esse lado de estabilidade do carro com a suspensão, deixando ele um pouquinho mais firme. Ele é mais alto, o que ajuda bastante você passar em valetas, alguns buracos, mas por outro lado, esse setup acaba prejudicando um pouco na suspensão, no conforto a bordo, deixando o carro um pouquinho barulhento, mas, mais uma vez, o lado do Kwid é realmente ser um carro econômico, barato de construção, mas não é isso que a gente vê no preço realmente do carro. Com relação à parte estética do Kwid, essa versão Outsider ela tem um pelo um pouco mais aventureiro, além do que o carro é. Então você tem o design na parte frontal com alguns detalhes em Black Piano na grade, o farol também de parábola simples também tem detalhe em Black Piano. Parte inferior ele segue com farol de neblina com todo o aplique ali na parte inferior sem nenhum tipo de cromado. E na parte frontal do para-choque, ali ao centro, na parte inferior, você tem aquele detalhe prata que realmente remete a esse lado off-road de modelos, né? Aquele aplique que tem mais uma função de difusor, né? Para você ter um ângulo de ataque um pouco melhorado.
Já na parte lateral, ele vem com as mesmas calotas, né? Lembrando que o Kwid não tem roda de liga leve, com 3 furos. Ela é toda Black Piano, justamente por conta dessa versão. No paralama você tem o nome escrito ali Outsider, um rack de teto pintado em preto também, é a única versão com rack de teto. A gente sabe que o brasileiro gosta bastante disso. O retrovisor também é pintado em preto, porém as maçanetas aí são da cor do carro, no caso aí o branco que vocês viram. Na parte traseira, a única novidade, assim, a diferença realmente da versão Outsider fica por conta do difusor traseiro. Na parte inferior ali você tem um detalhe prata que dá um detalhe aí um pouco mais off-road, crossover, né, para esse modelo que vocês estão vendo. Como a parte inferior, né, aliás, externa do carro é toda em Black Piano, já na parte interna você tem detalhes laranja, né? Então você percebe que o painel tem um detalhe ali laranja, assim como as portas, os bancos e também a manopla do modelo tem o detalhe aí alaranjado. Ele vem com o mesmo painel de instrumentos, com o computador de bordo nessa versão, e o detalhe ali de economia de combustível, que de acordo com o que a gente vai andando, ele vai ficando entre vermelho e verde, justamente para você se adequar aí à melhor economia de combustível. O volante do modelo é simples, assim como todo carro, você percebe que o volante não tem comandos, justamente que é para ser um carro barato nesse sentido. As portas também tem o detalhe laranja e você não tem detalhes do vidro elétrico. Ele fica centralizado ali no console central e você percebe que o puxador de porta é bem recuado, justamente para você ter um espaço maior ali para as pernas, já que o carro realmente é bem estreito. A grande novidade interna do Kwid Outsider é a central multimídia, que agora ela conta aí com Apple CarPlay e Android Auto também, para aumentar aí a sua integração, né, com os usuários. E uma outra novidade também é que a entrada USB foi para a parte inferior do modelo, deixando ali o carro sem aquele fio pendurado, que muita gente se incomoda com isso, né, esteticamente, e a Renault se empenhou ali e deu um pouco mais de refinamento. Outra novidade também é que agora o modelo conta com um porta-copos, o que não vinha na versão anterior, que você colocava, aliás, você não tinha onde pôr copos, né? E agora você tem um porta-copos ali, melhorando ainda mais o conforto. Para quem usa o carro realmente para serviço, não consegue parar, acaba ajudando bastante nesse sentido. A parte inferior ali, você tem o detalhe do ar-condicionado que é simples, os comandos do vidro elétrico, apenas dianteiro, lembrando que a parte traseira não há vidro elétrico também, então aí por esse ponto você sabe que é um carro de construção bem barata, você nota que não tem tantos fios passando, né, entre as portas, nada do gênero, justamente que é para você ter um carro mais barato de construção. No mais, apesar de ser um carro subcompacto, né, realmente o Kwid é um carro pequeno, para quem dirige você não se sente tão apertado, você fica mais apertado na parte lateral ali, porque realmente o carro é estreito. Mas com relação ao comprimento, o carro é bem ok. Fica devendo aí por um ajuste de profundidade no volante. E para quem senta atrás, obviamente fica aí mais apertado, né? É um carro pequeno nesse sentido, dá para levar no máximo 4 ocupantes, 5 realmente fica bem apertado. E o porta-malas, apesar de ser um carro pequeno, né, você tem 290 litros de porta-malas, comparado aí em litragem a muitos hatches compactos premiums do segmento. O Kwid entrega um bom espaço para quem está sentado atrás e também para quem está levando coisas na bagagem. Essa versão aqui do Kwid Outsider topo de linha, ela está à venda hoje por R$ 43.990. Não é dos mais baratos, né? Realmente é um carro com um preço um pouco mais elevado, já que a proposta dele era ser um dos carros mais baratos do mercado brasileiro. Ele concorre aí com o Fiat Mobi na versão 1.0 Drive também, na 1.0 Fire de 4 cilindros. Você também tem o tradicional Volkswagen Up na motorização MPI 1.0 aspirado. E basicamente é isso que a gente tem entre os subcompactos. A gente também não pode esquecer do Caoa Chery, né, o QQ, que também faz parte desses segmentos de subcompactos, abaixo praticamente dos R$ 40 mil nas versões de entrada. Bom, aproveite e confira o nosso vídeo detalhes, onde a gente mostra tudo que tem a bordo do Kwid Outsider, nessa versão aqui que vocês estão vendo. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.